Olá, minhas queridas estrelas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Prof. Aqui falando. Estamos aqui para a gente poder conversar, dar continuidade ao nosso estudo sobre improbidade administrativa, mas agora a gente vai falar especificamente sobre a questão da penalidade e propriamente dos atos de improbidade administrativa. Então, quem está acompanhando pelo Vadmecum, vocês podem aí pegar o artigo 9º, 10, o 11 e o 12. O nosso enfoque aqui de estudo vai ser dentro desses artigos, sempre pensando nos pontos principais. Vamos lá. Quando a gente fala sobre ato de improbidade administrativa, a conduta ela vai ser de enriquecimento ilícito, aí nós temos os incisos elencados lá no artigo 9º. A conduta pode ser também de prejuízo ao erário, e aí nós teremos os incisos do artigo 10, e pode ser também de violação de princípios da administração pública, incisos lá do artigo 11. Quando você está estudando, se preparando para uma prova, é mega importante que você faça a leitura desses incisos, desses 3 artigos que eu apresentei aqui para vocês. Por quê? É muito comum que as bancas, elas peguem algum daqueles incisos e montem para vocês uma questão a partir de uma narrativa que é inspirada num desses incisos. Se for prova de concurso público, digo mais, às vezes eles vão trazer um desses incisos no enunciado e vão pedir para você marcar nas alternativas qual é a conduta de improbidade administrativa. E você vai ter que elencar ali se seria uma situação de enriquecimento ilícito, se seria prejuízo ao erário, ou então uma situação de violação de princípios, tá? Bom, olha só, quando a gente fala sobre ato de improbidade administrativa, você tem que ter consciência do seguinte: nós estamos falando sobre condutas que são ilegais, não necessariamente criminosas. E é algo que com muita frequência se confunde, é que o mesmo fato pode sim se enquadrar como um crime, só que quando nós estamos olhando para a Lei 8.429, nós não estamos falando sobre crime, nós estamos falando sobre atos de improbidade administrativa, que a lei vai dizer que não seria de caráter cível. Mas nós não vamos entrar nessa discussão. Criminal não é, tá? Então, quando a gente fala em uma ação, tanto que é costumeiro a gente ter o nome dessa ação assim, ação civil pública de improbidade administrativa, não é uma ação penal. Por quê? Quando eu vou responsabilizar o agente público e o particular pelos atos que se enquadram na 8.429, eu não estou falando de responsabilização criminal, certo? Então, esse é um detalhe importante para vocês pensarem aí. Outro ponto. Nós vamos ter sanções que vão ser um pouco diferentes para cada um dos atos da improbidade administrativa. Então, primeiro tema de casa aqui, fazer a leitura completa do artigo 9º, 10 e o 11, combinado? Aí você vai fazer essa leitura completa para você ficar expert, né, nas condutas de improbidade ali, para que você tenha facilidade também de reconhecer nas questões de provas, ou até mesmo quando você for avaliar uma conduta, você ter facilidade de reconhecimento se aquela conduta é ou não uma situação ímproba elencada na LIA, tá? Bom, agora eu quero dar ênfase aqui no nosso estudo no artigo 12. E sempre que eu trago para vocês a explicação, complementem essa explicação depois fazendo a leitura do próprio artigo, porque vocês vão ver que vocês vão ampliar o estudo. Eu vou trazer sempre os pontos principais, mas vocês vão ampliar o estudo de vocês. Aqui o meu objeto, aqui o meu objetivo é fazer com que você compreenda, mas o avanço no estudo depende também de você, tá? Vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês e diz assim o caput do artigo 12, né? Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas, ou seja, independentemente se o mesmo fato ele reproduz também sancionamento criminal ou ele tem como efeito também responsabilização civil e administrativa, independentemente disso, ele pode ser responsabilizado aqui pela LIA. Aí fala, né? Previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas de uma forma isolada
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Então, nós começamos aqui primeiro com o dever de ressarcimento integral do dano patrimonial, e ainda vamos ter mais outras sanções que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, que vão estar descritas nos incisos. O que você tem que ter de cuidado? Os incisos, eles vão trazer sanções para situações diferentes de improbidade. Então, se você observar, o inciso 1 vai falar em sancionamento para situações de enriquecimento ilícito, o inciso 2 vai falar sobre sancionamentos referentes a situações de prejuízo ao erário, o inciso 3 vai falar sobre sanções para aquele que for condenado por violação de atos que são violadores dos princípios da administração. Então, tem que observar essa separação nos incisos. E vocês vão perceber agora no nosso estudo que as sanções também serão diferentes. Então, veja comigo, olha só. Quando a gente fala, então, dos atos de improbidade, para eu responsabilizar o agente público, e eu posso responsabilizar também o particular aqui junto, eu preciso enquadrar ele ou no artigo 9º, ou então no artigo 10, ou então no artigo 11 da lei. Aí o enriquecimento ilícito, de acordo com o artigo 12, inciso 1º, ele vai poder. Perceba, o próprio caput diz que a gente pode aplicar de forma isolada ou cumulativamente essas sanções. Aí o que a gente pode aplicar? A perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. 2, a perda da função pública. 3, a suspensão dos direitos políticos até 14 anos. Aí, 4, o pagamento da multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. E 5, então, veja, o inciso 1º aqui ele vai falar em 5 possibilidades sancionatórias, né? Além do dever de ressarcir os cofres públicos que estava lá no caput. Então, diz assim, ó, proibição de contratar com o poder público ou receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. E isso para situações que correspondem, então, a enriquecimento ilícito. Agora, se nós falarmos, então, em situações que causam prejuízo erário, tanto faz se é uma ação ou uma omissão, ou seja, a falta de agir do agente público que causa prejuízo ao erário, tanto faz. Vai levar aos mesmos tipos sancionatórios que a gente acabou de ver. Só que o inciso 2º, ali do artigo 12, ele vai diminuir a suspensão dos direitos políticos para 12 anos. Pessoal, tenham muito cuidado. As provas às vezes falam em perda dos direitos políticos, e não é suspensão dos direitos políticos até 12 anos. Pagamento da multa civil, então, as mesmas sanções, né? Perda dos bens, aí nós temos ali a perda da função pública, a suspensão dos poderes políticos, pagamento da multa e, por fim, a impossibilidade de contratar com a administração. O que muda do inciso 1 para inciso 2 é o tempo, que cai de 14 anos para 12 anos. E o que nós temos, então, no artigo 11? O artigo 11 ele vai falar em violação de princípios da administração pública. Então, quando a conduta lá do agente público ela se enquadra aqui no artigo 11, em um dos seus incisos, a gente vai poder aplicar ele as sanções seguintes, que estão elencadas lá no artigo 12, inciso 3º da lei. A gente vai ter o pagamento da multa civil até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e a proibição, segunda sanção, a proibição de contratar com o poder público, né, ou de receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por um prazo não superior a 4 anos. Atenção às pegadinhas que as bancas podem trazer para vocês. Gente, primeiramente, não cabe perda da função pública em situações de violação de princípios, que a gente viu aqui, olha, não tem, o número de sancionamento é bem menor, né? Se a conduta for de violar princípios. Então, não cabe a perda dos bens e valores, não cabe a perda da função pública, não cabe a suspensão dos poderes políticos em situações que violam princípios, né, da administração. Tenham bastante cuidado nisso. Certo? E vocês vão ver também que o cálculo da multa é diferente e ainda que o prazo de proibição de contratar ou receber benefícios fiscais ou creditícios, né, etc., ali, cai para 4 anos, quando a gente fala, então, situação que viola princípios da administração, tá bem? Tem que cuidar com isso, porque isso pode ser um pega-ratão na hora da sua prova.
E aí, no artigo 12, embora todos os parágrafos sejam importantes no estudo, né? Eu vou destacar aqui alguns com vocês, tá? Eu começo com o parágrafo segundo. Por quê? O parágrafo segundo, ele vai falar que a multa que a gente pode aplicar, que a gente acabou de ver, ela pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar ali, né, a situação econômica do réu. Então, de repente, eu precise aumentar a multa para quê? Para de fato eu ter uma eficácia desse sancionamento, da reprovação da conduta dele. Mas eu tenho um limite, eu posso aumentar até o dobro daquilo que os incisos 1, 2 e 3 permitem. Além disso, o parágrafo sétimo. O parágrafo sétimo ele vai falar assim, que a gente tem que cuidar na hora de aplicar as sanções que são trabalhadas aqui no artigo 12 da lei, a gente tem que cuidar para não violar o princípio non bis in idem, tá? O que é isso? O mesmo fato não pode, né, levar sancionamentos iguais em razão do mesmo fato. Então, de repente, um agente público ele ser penalizado pelo mesmo fato, né, mais vezes em ações diferentes ou por leis diferentes. O que a gente tem que cuidar é o seguinte. Bom, a Lei 12.846, inclusive citada ali no parágrafo 7º, a Lei 12.846 de 2013 é a lei anticorrupção. Então, a lei anticorrupção ela vai trazer lá no seu artigo 5º condutas que são irregulares das pessoas jurídicas contra a administração pública. E esta mesma lei vai trazer sanções que podem ser aplicadas, como, por exemplo, a multa. Então, o que eu não poderia ter? Eu não poderia ter essa pessoa, essa mesma pessoa jurídica, respondendo pela LIA como particular beneficiado pelo ato de improbidade. Então, digamos lá que o Mévio recebeu de uma determinada empresa o valor, né, para auxiliar essa empresa a ganhar um processo licitatório, de uma forma fraudulenta. Então, eu não poderia, essa pessoa jurídica, ela ser penalizada tanto pela lei da improbidade administrativa, com o pagamento de multa, e pelo mesmo fato lá pela lei 12.846, porque aí eu estaria falando de uma violação do princípio non bis in idem. Agora, não confundam com o fato de uma situação que acontece dela ser passível de penalização em esferas diferentes, de natureza diferente. Então, eu posso ter a conduta do Mévio correspondendo a um crime, a um ato ímprobo pela Lei 8.429, e talvez ele responder também na esfera administrativa. Ou seja, o mesmo fato faz com que ele sofra um processo penal, um PAD e uma ação civil pública de improbidade. É possível isso, Fran? Sim, é possível uma situação dessas, tá? Então, isso não seria violação do princípio non bis in idem. Uma violação do princípio non bis in idem é como o próprio artigo 12, parágrafo 7º vai dizer que eu não posso condenar nas sanções a pessoa jurídica pela LIA e pela Lei 12.846, né? Porque vai ter colidência, que então vou aplicar multa aqui, vou aplicar multa lá também. Isso seria violação do princípio non bis in idem. E, por fim, para a gente terminar esse nosso raciocínio aqui, esse nosso estudo sobre os pontos mais importantes do artigo 9º ao 12, eu quero trazer aqui para vocês o seguinte. Quando a gente fala nos atos, né, de improbidade administrativa, no caso do ato de menor ofensa ao bem jurídico, a sanção pode limitar-se à aplicação da multa, sem, claro, o prejuízo ali do dever de ressarcir, né, o dano da perda dos valores obtidos. Então, eu poderia, isso aqui significa o quê? Que eu poderia deixar de aplicar os outros sancionamentos ali que fala o artigo 12, inciso 1, 2 ou 3, né? E aplicar somente a multa se for um ato de menor ofensividade, mas foi um ato doloso. Bom, eu disse que era a última dica, né? Mas não é. Ó, atenção a algo super importante, né? Eu tava quase esquecendo de dizer para vocês, mas não esqueci. Algo super importante. Qualquer dessas sanções que a gente acabou de estudar aqui só poderão ser aplicadas após o trânsito em julgado. E aí tem que cuidar, porque lá no artigo 20 ou 21, 20 ou 21 ali da LIA, a gente vai ter que somente, né, ou vai dar a entender que somente perda da função pública ou suspensão dos poderes políticos necessitariam do trânsito em julgado, mas não é. Com as alterações que foram, né, advindas da Lei 14.230 de 2021, que foi promulgada no dia 25/10/2021, que alterou drasticamente a Lei 8.429, que é a lei que estamos estudando aqui.
Quando veio essas alterações, o parágrafo nono foi acrescentado e a redação dele é no seguinte sentido: as sanções, ou seja, qualquer uma das sanções previstas nesse artigo, somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. O que isso significa? Significa dizer que eu não posso aplicar aqui de forma provisória os sancionamentos trabalhados aqui no artigo 12, certo? Gostou do vídeo? Deixa o like, deixa o comentário para eu saber. Qualquer coisa também você pode deixar recados para mim lá no Instagram. Eu deixo aqui um abraço bem apertado para vocês e até mais, gente. Tchau, tchau.